Se você chegou até esse vídeo, eu acredito que é porque você quer aprender a dizer não, ou a pelo menos excluir aquilo que não é tão importante para sua vida. Eu sou Stephanie Santos, sua curadora literária favorita, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre as formas que eu encontrei para conseguir fazer escolhas mais assertivas, dizer não, excluir algumas trivialidades da minha vida para conseguir focar com consistência no que é essencial para os objetivos que eu quero alcançar. E essas reflexões e aprendizados eu retirei da leitura de Essencialismo, a disciplina Busca por Menos. Falando sobre essa questão de fazer escolhas que sempre vai resultar em perder algo, tá? Seja quando você escolhe ou quando você, inclusive, não escolhe. Porque a não escolha também é uma escolha, tá? Mas falando sobre essa coisa de como é que a gente consegue excluir o trivial para focar no que é vital, para focar no que é essencial, como é a proposta do livro. Acho que o primeiro ponto de partida, a primeira lição mesmo, antes da gente começar a fazer qualquer tomada de decisão, é aprender a dizer não. Talvez mais do que aprender a dizer não é aceitar que tá tudo bem você dizer não. Que você é capaz de conseguir dizer não com assertividade, de forma respeitosa, e lidar com as consequências disso. Porque no fim do dia a gente, até quando diz sim para algo, a gente está dizendo não para outras coisas. E o que eu tenho percebido na minha vida é que é muito importante eu saber, inclusive, para o que e para quem eu estou dizendo sim, porque se aquele sim, ele tiver como consequência um não para algo que é importante para mim, talvez eu tenha feito a escolha errada. Vou trazer aqui um recorte pessoal para você entender e tangibilizar mais essa postura, esse olhar e até como fazer esse movimento de dizer não para certas coisas que até parecem oportunidades e até são oportunas com consciência e com tranquilidade. Vou dar um exemplo particular do ano passado. Eu até coloquei isso na newsletter que eu escrevi sobre esse livro, sobre o livro Essencialismo. No ano passado eu tive uma proposta profissional que ela veio de uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que me liderou há uns 2 ou 3 anos atrás, que eu tenho uma relação maravilhosa, a gente não tem amizade, mas a relação profissional que a gente construiu foi maravilhosa, e essa pessoa tinha uma necessidade de contratar alguém para uma vaga específica, e ela entendeu que eu me encaixava no perfil que ela precisava, tá? De forma muito respeitosa, eu estou trabalhando, tá? Então, de forma muito respeitosa, ela veio até mim, fez a proposta, e a Stephanie, de uns 2 anos atrás, mais ou menos, ela ficaria com essa sensação de estar num beco sem saída. Primeiro, porque eu gosto muito do ambiente onde eu trabalho hoje, da forma como as pessoas que lideram e tomam as principais decisões, as decisões mais relevantes, fazem as coisas. Acho que é feito de forma muito ética, tá? Então, sair do local que eu estou hoje seria dizer não para esse espaço, né, que eu estou há quase 5 anos, seria quase uma quebra de vínculo que envolvia também uma questão muito de estar dizendo não mais uma vez para algo que é importante para mim, tá? Mas a Stephanie de 2 anos atrás, ela teria essa sensação de caramba, mas eu vou dizer não também para uma oportunidade nova, para uma possibilidade de conhecer pessoas novas, de estar em um ambiente novo, de, como eu posso falar, ter esse refresh, né, essa sensação de novidade na vida, porque eu tô na empresa que eu tô hoje há quase 5 anos. Então eu tô consideravelmente há um bom tempo no mesmo local de trabalho, lidando razoavelmente com coisas muito semelhantes no dia a dia, há um tempo.
Então é normal que às vezes na nossa trajetória a gente sinta essa sensação de ir para um ambiente novo só para ter essa sensação de novidade, sabe? Às vezes a gente só tá querendo novidade na nossa rotina. A Stephanie, 2 anos atrás, ela ficaria nessa sensação de vou dizer não pro novo ou vou dizer não para algo que eu já conheço, pro conhecido, pro seguro, vamos dizer assim. Eu acho que a minha mente na tomada de decisão, há 2 anos atrás, ela ficaria nesse meio termo, sabe? Nessa coisa de qual é o caminho correto? É o novo ou é permanecer no seguro, no muito entre aspas velho? Mas a Stephanie de hoje, com o autoconhecimento que eu tenho, com as reflexões inclusive desse livro, Essencialismo, em vez de ir para esse lugar que é muito raso, que é muito binário, preto no branco, eu fui me dar tempo para deixar a poeira da euforia, da novidade baixar e fazer uma pesquisa racional mesmo, tá? Primeiro ponto que eu fiz foi entender por que essa pessoa me convidou para o cargo, tá? Acho que é muito comum, às vezes, a gente ficar super empolgado quando ganha alguns convites e não parar para avaliar, tá? Mas por que a pessoa me escolheu para isso? Por que ela está disposta a me tirar de um lugar onde eu estou? Provavelmente vai ter um custo ali de negociação salarial, inclusive, para ela me tirar de onde eu já estou. Quais são as motivações? E isso é importante não só para você, de repente, entender que a pessoa gosta de você ou ela te acha uma boa profissional, mas para entender quais são as características em você enquanto profissional que essa pessoa valoriza. Isso, inclusive, te ajuda a se valorizar também, porque se essa pessoa valoriza isso, outras também valorizem, inclusive dentro do ambiente onde você está hoje. Então, eu fui primeiro examinar isso. Por que você me convidou, né? O que é que você achou relevante? Ok, entendi essa parte. Segundo, eu fui avaliar a empresa para onde eu estaria indo se eu dissesse sim. E aí já fica a dica, tem um site chamado Glassdoor, onde você pode pesquisar lá pelas empresas em vários setores do mercado, tá? E entender como as pessoas que já trabalharam nela ou trabalham atualmente avaliam essa empresa. E muito importante, tá? Não fique só nas estrelinhas, leiam os comentários. Eu li, gente, cerca de umas 9 páginas de avaliação sobre a empresa. E aí, a partir dessa leitura, foi um exercício, mais uma vez, racional, eu consegui entender quais eram os prós e quais eram os contras. E quando eu fiz essa comparação de, essa empresa nova, ela tem esses prós e contras. A empresa que eu tô hoje, dentro das minhas necessidades e o que eu quero para minha carreira, ela tem esses prós e esses contras. Quando eu fiz um comparativo para entender assim, se eu dissesse sim para essa empresa nova, eu estaria indo para que lugar, né, em comparação com a que eu estou hoje? Eu entendi que eu praticamente estaria nas mesmas condições. E analisando alguns pontos específicos para o que eu valorizo, a empresa que eu estou hoje, ela tinha muito mais prós do que contras. Então eu percebi que, fazendo esse comparativo de benefício, de salário, de dia a dia, de dinâmica, faria sentido eu continuar no mesmo lugar onde eu estava, tá? Então, primeiro ponto eu fui avaliar por que a pessoa queria que eu fosse para a vaga. Segundo, eu fui entender melhor a empresa que eu estaria indo se eu dissesse sim e comparar com a empresa que eu estou atualmente, tá? E terceiro ponto, eu fui olhar para o que Stephanie está colocando como objetivo na carreira dela. Por que isso é importante? Porque às vezes você vai fazer sentido para sua trajetória profissional dizer não para um ambiente mais seguro, mais estável e se jogar em algo que vai exigir de você mais suor, mas que vai te alavancar naquilo que é teu objetivo. Em outros momentos, não. Porque talvez aquele lugar onde você já está, a médio e longo prazo, ou até neste momento, já está te ajudando a construir, a pavimentar a sua trajetória profissional, aquilo que você almeja estar daqui a 5 e 10 anos. E foi o meu caso. Então, quando eu fui avaliar, né, o que eu estava colocando de
objetivo profissional daqui a 5, 10 anos, fazia mais sentido e ainda faz eu estar onde eu estou hoje. Porque o que eu, inclusive, tenho de função hoje faz sentido para o que eu quero daqui a 5, 10 anos, coisa que no momento atual, a nova oportunidade, apesar de ser boa, ela não fazia. E aí tinha outro porém aqui. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, não sei se você já chegou a assistir, eu até o final, até ali o segundo semestre de 2026, estou concluindo uma pós-graduação. Seria muito difícil conciliar uma pós-graduação em paralelo a aprender a estar em um novo ambiente de trabalho. Um ambiente que eu não conheço, em uma função que eu ainda não tinha feito, tendo que aprender a lidar com novas pessoas em um novo ambiente com novas ferramentas. Eu ia ter muita demanda de aprendizado e adaptabilidade. E provavelmente, me conhecendo, não sei como seria para você, mas me conhecendo, eu iria abrir mão ou ter um desempenho bem abaixo do necessário na minha pós-graduação para fazer um trabalho bem feito, para performar o que eu acreditava que tinha que performar ali naquele ambiente, tá? Então, na hora que eu fui tomar minha decisão, eu precisei ser racional. Eu precisei sair dessa emoção do novo ou dessa emoção do apego aonde eu tô e ir para fatos e para dados. E é assim que você consegue fazer decisões, dizer nãos, fazer escolhas assertivas. É deixar a poeira baixar um pouco desse emocional do novo ou até do cansaço e do tédio, às vezes, do dia a dia e olhar para os fatos. Onde é que você quer estar? O que é essencial para você hoje? O ambiente onde você está ou as atividades que você tem dedicado energia hoje estão alinhadas com o que é essencial para você? Perfeito, continue, tá? O tédio, ele passa. O cansaço, você pode resolver se dando o descanso devido, tá? Se não faz sentido, busque mudança. Mas tomada de decisão, a gente precisa tanto olhar para essa coisa do coração, de o que eu me sinto, como eu me sinto, né, no ambiente onde estou, no que eu faço, quanto também olhar para, eu me sinto assim, mas eu quero estar nesse lugar amanhã. Onde eu tenho que estar hoje, o que eu preciso fazer hoje para poder alcançar esse lugar amanhã. E a partir daí fazer esses movimentos. Em algumas situações você vai avaliar que o lugar onde você está é o essencial para você, para o que você deseja alcançar. E que aquela novidade pode ser maravilhosa. A experiência ela pode ser incrível, mas talvez não faça sentido para aquilo que você quer desenvolver e alcançar a médio e longo prazo. E, para a gente fechar esse vídeo, que foi algo que eu até trouxe no início dele, que é a importância de a gente conseguir aprender a dizer não com assertividade e com tranquilidade. Quando eu disse não a essa proposta, eu deixei nítido os motivos. Eu trouxe principalmente essa questão de estou fazendo uma pós-graduação, eu já tinha começado, ia precisar de tempo de qualidade para me dedicar a ela e não ia conseguir entregar o que eu sabia que essa pessoa precisava que eu entregasse com o nível de qualidade que ela esperava. Corri o risco, assim, é claro, eu nunca vou saber porque eu disse não à proposta. Mas corri o risco de eu não conseguir dar conta, de eu, de repente, ter um burnout, ou uma crise de ansiedade, ou de, como eu falei, abrir mão da minha formação para focar 100% do trabalho. Enfim, a chance, pelo que eu mapeei, de não dar bom a coisa era muito maior do que de dar bom se eu dissesse sim. Então, eu abri mão dessa oportunidade, continuei no ambiente onde eu trabalho, estou satisfeita e em paz com a minha escolha, e eu tenho certeza que a oportunidade ela foi dada e abraçada por alguém que estava mais alinhada com essa oportunidade. E essa também é outra coisa bacana da gente refletir sobre tomada de decisão. Aquele não que você dá para algo, ele pode abrir portas para outras pessoas que, assim como você, merecem aquilo ali. E tá tudo bem, tá?
Acho que eu tenho aprendido cada vez mais a estar tranquila nesse lugar de recusar algo, mas fazer sempre isso de forma respeitosa, de forma gentil, de forma a dizer não, mas manter os laços fortes, mas manter a porta aberta. Isso é muito importante, seja no ambiente profissional ou pessoal. Dizer não para seu amigo ou para sua amiga em algum convite não é terminar uma amizade, não é despriorizar aquela pessoa, é priorizar algo que naquele momento é importante para você. E quando a gente se prioriza e consegue ter segurança para comunicar para o outro que outro movimento, ou outro lugar, outro ambiente é uma prioridade e nos ajuda, também é uma forma de estreitar laços. Daquela pessoa, inclusive, olhar para você e dizer, pô, essa pessoa sabe quem ela é. Ela sabe o que ela quer. E ela sabe como dizer isso de forma assertiva. Até o momento, não teve ninguém que eu fiquei com essa sensação de que, opa, a pessoa ficou muito chateada com o meu não e ela nunca mais vai querer olhar pra mim. E talvez até aconteça, tá? Mas, enfim, acho que a gente tem que aprender a lidar com o livre-arbítrio e respeitar o limite das outras pessoas. Dizer não é uma ótima forma de averiguar, sabe? Verificar se as pessoas que você se relacionam, as pessoas que te rodeiam, elas realmente estão dispostas a te respeitar. Respeitar quem você é, inclusive quando você não dá a elas o que elas querem. Obrigada por chegar até aqui no vídeo de hoje. Eu espero que, apesar das voltas que eu dei, ter deixado nítido a forma como eu tenho feito esse discernimento do que é vital e do que é trivial e como eu tenho caminhado e, vamos dizer assim, sido assertiva ao dizer não para o que não é relevante naquele momento para mim e ao seguir em paz com a escolha que eu fiz. Bom, deixo o convite para você de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se essa reflexão foi bacana para você e a gente se vê em breve.